Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Hoje é dia de jogão do Vasco da Gama. O Vasco vai a campo para enfrentar o América Mineiro e a gente, se vencer, vai ficar numa condição muito boa. O Caldeirão vai estar lotado hoje. E o seguinte, meus amigos, além do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do América Mineiro, que vai acontecer hoje, a gente vai fazer um desdobramento aqui, algumas atualizações aí com relação às eleições do Vasco da Gama. Pedrinho, novo presidente do Vasco da Gama, confirmado aí para o próximo triênio, né, 2024, 2025 e 2026. E bora aqui para o nosso vídeo. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. O seguinte, pessoal, vamos começar aqui falando sobre a situação aqui das eleições. Vamos ver aqui o momento que o Pedrinho tomou conhecimento, certo? Ele seria presidente do Vasco da Gama, o anúncio. E a gente vai colocar também o Levenciano falando aqui. Perfeito? Então vamos lá. Vamos colocar aqui para que a galera possa tomar conhecimento. Foi a eleição com maior quantidade de votos aí na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, então está aqui, ó. Bom, desejo... Pode vir para cá, levem para frente, por favor. Desejo ao Pedrinho boa sorte. Espero que a gente possa, a partir de agora, ter um Vasco pacificado. Que é o que o torcedor vascaíno quer e merece. Isso aí, Leve, parabéns. Primeiro eu quero agradecer ao Leve. A disputa foi justa, leal, um cara muito competente, merece o respeito. E eu acho que tudo que eu falei durante a campanha continua, as portas estão sempre abertas, isso é de verdade mesmo. Uma das minhas intenções é fazer um Vasco diferente do que a gente viu durante alguns anos. E é com muito respeito a todo o grupo que confiou em mim, a todas as pessoas, porque o objetivo e o ideal é o Vasco vencedor e o Vasco campeão. E através da nossa união de amizade, eu acho que isso que a gente vai buscar daqui para frente. Muito obrigado a todos. E atenção, vascaínos, apaixonada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! É isso aí! Então a gente viu ali, né? Ah, Laureano, eu acho que teve fraude. A quantidade de votos foi muito grande, né? Foi 3.372 votos para a chapa do Pedrinho, 1.844 votos para o Levenciano, mas o seguinte, o Levenciano, ele legitimou o Pedrinho como presidente, não adianta a gente ficar se degladiando, acabou as eleições, o Leve abraçou o Pedrinho e fato consumado, né? É essa situação. Acaba a eleição, eles lá tudo toma chope junto, então não adianta a gente ficar aqui se degladiando um com o outro, tá? Então, acredito aí que vai dar certo essa situação do Pedrinho? Não acredito, ainda mais com esse pessoal que está por detrás aí, né? O Paulo Salomão como primeiro vice-presidente, o Renato Brito como segundo vice-presidente, Alain Beliciano ali como presidente da Assembleia Geral. Não acredito, mas vou ficar na torcida. Por quê? Porque sou Vasco da Gama acima de qualquer coisa, certo? Então, fato consumado, a gente vai colocar aqui também o Pedrinho falando sobre o processo de transição, certo? Abertura de contrato com a 777 Partners e ele cravando a Crefisa no Vasco da Gama. Então, a gente vai colocar aqui essa situação para que você possa tomar conhecimento aí a partir de agora, certo? Vamos dividir aqui com o pessoal. Espera aí, deixa eu colocar aqui a imagem certinha para que vocês possam tomar conhecimento. Porque a gente está ao vivo aqui, então é normal que seja assim. Perfeito? Bom, vamos ver aqui o Pedrinho falando sobre esses assuntos.
obviamente, para quando tiver a posse, você já ter o mínimo de conhecimento do que está acontecendo. É tentar, já nesse processo de transição, ter alguma relação ou algum primeiro contato com os americanos da 777, porque é o que eu vou buscar, o entendimento desse contrato, é dar clareza para o torcedor do que tem nesse contrato, tirar qualquer dúvida do torcedor com relação a isso, que é o meu maior patrimônio, o maior patrimônio do Vasco. E depois que tiver tudo às claras, você tem um caminho, obviamente, para seguir. Isso com relação ao contrato passado. Com relação aos nossos projetos, tem muita coisa bem encaminhada, que a gente precisava de legitimidade. Uma grande empresa que a gente sabe que já foi divulgada, vocês viram que está muito disposta a estar comigo nesse projeto. E agora é botar em prática, trabalhar. Essa empresa é a Crefisa, é a Leila, ela pode ser o name rights do estádio de São Januário? Na realidade, o seu José, né, que é o esposo, tem muita coisa que pode ser feita através da Crefisa e a gente quer dar andamento. Vamos fazer o processo de transição, como eu falei, tomar posse e dali em diante começar a divulgar. Então tá aí, né? O Pedrinho, né? Cravando mesmo a Crefisa do Vasco, falou que ia abrir o contrato e agora abrir não, mostrar, esclarecer o contrato para a torcida do Vasco. Agora o que nos cabe aqui é que essas promessas aí sejam cumpridas e a gente vai estar aqui para poder fiscalizar, para poder cobrar diante dessa situação toda. Bom, diante disso, né? Sorte aí para o Pedrinho e sorte aí para o Vasco da Gama. Bom, hoje o Vasco da Gama vai a campo e ontem aconteceram aí resultados bons do Vasco da Gama. Isso mesmo. A gente vai colocar aqui o Campeonato Brasileiro, que agora tem um novo líder, né, que é o Palmeiras, né? Palmeiras com 62 pontos aí na competição. Botafogo hoje joga contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas que o interessa falar aqui é do Vasco da Gama. Por quê? O Vasco da Gama ontem teve um resultado muito positivo, porque o Coritiba, né, ele ganhou a equipe do Cruzeiro. Na verdade, houve uma confusão, o Cruzeiro pode até perder o mando de campo, essa é a verdade, pode jogar com o Vasco na próxima rodada sem público, lá em Belo Horizonte, o que seria aí um campo neutro, bom para a gente, né? E hoje a gente vai a campo aí para poder enfrentar a equipe do América Mineiro em São Januário, todos os ingressos vendidos, né? Às 18h30, horário do jogo. E a gente vai colocar aqui para você também, torcedor vascaíno, o seguinte, né? A gente vê que o Cruzeiro não passa mais o Vasco nessa rodada, pois ele perdeu. O Goiás, ele teria que vencer e torcer para o Vasco perder para ultrapassar o Vasco da Gama, né? O empate já seria necessário para o Vasco permanecer fora da zona do rebaixamento. Mas todos nós contamos aí com a vitória do Vasco da Gama. Os nossos adversários vão ter jogos aí muito difíceis hoje aí, né? Como é o caso aí do Corinthians, né? Que vai jogar contra o Grêmio, né? Como é o caso do próprio Santos, que vai fazer o clássico sanção com o São Paulo. O próprio Goiás tem uma parada dura lá em Minas Gerais contra o Galo. O Bahia vai jogar contra o Atlético. Então são jogos muito delicados aí. O Vasco da Gama está numa condição que melhorou muito, muito, muito nesse campeonato brasileiro. Diante dessa situação, meus amigos, né, a gente vai ficar aqui na torcida para o Vasco. O nosso candidato não ganhou, mas assim, o nosso sentimento não vai parar. A gente não vai boicotar o Vasco aqui e vamos fazer uma festa danada se o Vasco da Gama vencer hoje, porque a gente quer ver o Vasco da Gama na Série A no ano que vem. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.